Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Nasc Capital. Meu nome é Augusto Nascimento e aqui a gente fala sobre economia, mercado, finanças e investimentos. E esse é o sexto vídeo de um mini curso que a gente trouxe aqui para o canal como inauguração do nosso canal. E hoje a gente vai tratar exclusivamente de títulos privados, CDBs, LCIs, LCAs e alguns indexadores desses tipos de títulos. Nos vídeos anteriores, a gente já tratou sobre reserva de emergência, abertura de contas, títulos públicos e agora a gente dá sequência. É muito importante que você assista todo o curso em sequência para que você, iniciante, tenha aí uma boa ideia de como começar a realizar seus investimentos de forma segura, prática e já com suporte também. Então, se você chegou até aqui e está gostando do que a gente vem apresentando, está gostando do canal, do conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe com mais pessoas, ative as notificações para você receber as próximas aulas do curso que for chegando. Se tratando de títulos públicos, sabemos que são títulos que são emitidos por instituições privadas, como banco ou instituições financeiras. O principal é o CDB e é um título muito explorado aí por essas instituições na captação de recursos, porque basicamente a gente empresta nosso dinheiro para o banco para que ele possa trabalhar com ele. A gente vai entender também alguns dos indexadores desse tipo de título, quais tem aí a incidência do imposto de renda e quais tem incentivo do governo com a isenção do imposto de renda, né? Vamos seguir aqui para a tela do computador agora, onde tem uma apresentação de slide, e aí vai ficar mais fácil da gente acompanhar a aula. Basicamente, os títulos privados são títulos de dívida que são emitidos aí por instituições financeiras, como banco, empresas e outras organizações, para capitalização de recursos, como eu já havia dito aqui no vídeo. Os juros, né, vai depender aí do indexador, que pode ser tanto CDI, quanto a Selic, quanto o IPCA. Normalmente, os bancos hoje trabalham com a emissão desses títulos, principalmente dos CDBs, com o indexador no CDI. Antes de continuar, já vou explicar o que é o CDI. O CDI é uma taxa que, por determinação do governo, os bancos privados têm que terminar o dia, o saldo do dia, o caixa positivo. Se caso entre saques e depósitos um banco convencional, aí como o Banco Itaú, Bradesco, Santander, fechar o caixa negativo, ele precisa pedir dinheiro emprestado a um outro banco, a uma outra instituição, para poder completar esse caixa. E esse empréstimo é feito a uma taxa, e essa taxa é o CDI. E essa taxa ela segue muito próximo da Selic, para que não haja diferença, né, nem perda e nem ganho de capital e de taxa de juros correspondente aí por nenhuma das partes. Títulos bancários são grandes conhecidos aí do mercado, né? São CDBs, LCIs, LCA e letras de câmbio. Os CDBs, certificado de depósito bancário, são indexados normalmente pelo CDI, são os mais comuns. A gente vê grandes instituições oferecendo CDBs com rendimentos aí que chegam até 200% do CDI para prazos menores, como é o caso recente de um título da XP, que era emitido no CDB, né, da XP, emitido a 200% do CDI, que é na intenção de captar novos clientes. Você tinha um valor máximo para poder investir de R$ 5.000 e 90 dias era o prazo que esse valor ficaria rendendo esses 200%. LCIs e LCAs são outros títulos de emissão bancária que servem para captação de recurso exclusivamente para o setor imobiliário e do agronegócio. Por fim, temos a letra de câmbio, que é outro tipo de título privado emitido por banco e outras instituições financeiras na tentativa de captação de dinheiro, oferecendo uma taxa de juro também que pode ser pós ou pré-fixada. Por serem emissões bancárias, esses títulos têm garantia do FGC, ou seja, Fundo Garantidor de Crédito. Normalmente, até 250 mil, esses títulos são segurados pelo FGC, ou seja, em caso de calote, você ainda tem aonde recorrer. Os títulos, né, têm diversos prazos de vencimento, sendo de curto, médio ou longo prazo, a depender da escolha da instituição de emissão e a escolha do investidor. As letras de crédito agrícolas e imobiliárias, elas são isentas de imposto de renda. Normalmente, dentro dessas instituições financeiras, elas não vão render muito mais do que 100% do CDI, já que elas têm a isenção. Os outros ativos seguem aí a tabela regressiva do IR, né? Vou colocar a tabela regressiva do IR aqui na tela
para todo mundo entender qual que é a tabela regressiva que segue. E as LCs, LCIs e LCAs têm o desconto desse imposto de renda, ou seja, normalmente ele não vai render aí o 100% do CDI, caso a instituição esteja oferecendo mais do que 100% do CDI. É sim um excelente investimento e tem que ter ideia aí de como que você vai fazer o seu investimento em relação aos prazos. Normalmente são bancos ou instituições que são menores. Grandes bancos oferecem esses tipos de títulos muito próximo ao CDI. A intenção de bancos menores, instituições menores, de oferecer títulos que passam aí do CDI, né, do 100% CDI, é para chamar realmente a atenção do investidor e trazer mais captação de recurso. Se tratando dos CDBs, que podem ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. Já falando um pouco sobre os títulos híbridos, normalmente, né, em outros vídeos eu já tratei sobre isso aqui. Os títulos híbridos eles contam com uma taxa pós-fixada e uma taxa pré-fixada. Ou seja, você tem lá uma taxa pós-fixada que normalmente é o CDI, acrescido de uma taxa pré-fixada que pode ser 2, 3, 4, 5% ao ano, a depender aí da emissão da instituição. A rentabilidade do CDB está indexada aí tanto pelo IPCA, quanto pelo CDI, quanto pela Selic. Os riscos estão ligados ao calote, né? Mas tem aí o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, para poder garantir um pouco mais de credibilidade. Lembrando que normalmente é até R$250 mil. A tributação já deixei na tela, segue aí a tabela regressiva do imposto de renda. LCAs e LCIs são letras de crédito imobiliário e agrícola com a rentabilidade, pode ser pré ou pós-fixada também, a depender da instituição financeira. O indexador normalmente é o CDI. O risco dessa classe de ativos é o risco de crédito ou de calote, assim como os outros títulos de emissão privada. A tributação não existe, são isentos de impostos, que é o incentivo do governo. As letras de câmbio são títulos de renda fixa emitidos por instituições com intuito de capitalização de recurso. Rentabilidade das LCs também podem ser pós-fixadas, pré-fixadas ou híbridas. Então a gente vê aqui que não tem muita mudança de um título para outro, a não ser, né, na questão de prazos, os CDBs são mais comuns e também tem valores mais acessíveis para o investidor. Então hoje a gente tem CDBs, algumas instituições que na intenção de captação de recurso tem CDBs de liquidez diária, que funcionam bem até como reserva de emergência, sendo indexados aí normalmente a 100% do CDI. Tem contas de pagamento, por exemplo, que é o PicPay, que oferece na conta corrente você deixar o dinheiro lá parado, já está rendendo 105% do CDI. Então a cada dia que passa, as emissões, né, e as contas de pagamento ficam mais concorrentes e são mais agressivas no fornecimento de recurso para o investidor tá trabalhando. O risco das LCs, né, que são as letras de câmbio, é o risco de liquidez ou de calote mesmo. No caso da liquidez desses títulos, é você vender antes do prazo. Então, muito importante que quando se trata de título de renda fixa e título privado, é muito importante que você conheça muito bem os prazos e que você não invista o dinheiro que for precisar dele no curto prazo, antes do vencimento, porque você pode aí ter que pagar, dependendo do título, uma marcação a mercado, ou não achar quem execute a ordem para você, não achar uma contraparte que está disposto a comprar seu título aí no mercado secundário. E se você não conseguir vender o seu título antes do prazo, você é obrigado a ficar com ele até no final. A tributação das LCs, das letras de câmbio, segue aí a tabela regressiva do IR. Títulos corporativos também são títulos de emissão privada, porque são títulos emitidos por empresas, né? A gente fala títulos corporativos. São as debêntures incentivadas e o certificado de recebíveis imobiliários e agrícolas, os CRIs e os CRAs. Inclusive, sabemos que existe uma classe de ativos de fundos imobiliários que são os CRIs, né? São fundos que são indexados aí à taxa de recebíveis imobiliários, ou seja, a dívida de fundos imobiliários. Então, você consegue investir. Por isso, alguns CRIs, já ouvi falar no mercado que CRIs, ou seja, os fundos de papel, seriam aí um estilo de renda fixa. Na verdade, não é bem assim, porque dependendo da taxa, sendo pós-fixada,
ela acaba sofrendo oscilação. E no caso dos fundos imobiliários, a gente tem aí a oscilação do preço das cotas. Esse tipo de título aqui já não tem garantia do FGC. Os títulos em geral são de médio e longo prazo e os CRIs e os CRAs possuem também o incentivo, né, do governo para isenção do imposto de renda. Se tratando de debêntures, são títulos que representam empréstimo de sociedade anônima, ou seja, uma empresa ela emite uma debênture ao mercado para captação de recursos também, além de suas ações, elas emitem debêntures atreladas a uma taxa de juros também, para poder captar dinheiro, para realizar novos investimentos, para poder quitar dívidas que são próximas ao vencimento, e são estratégias, né, que as empresas têm aí a possibilidade de estar usando. Tem aí a estrutura de debêntures simples, onde os investidores emprestam dinheiro para a empresa e recebem no prazo de vencimento uma remuneração em dinheiro. As conversíveis, no caso, a empresa remunera o investidor com participação societária, ou seja, você compra lá a debênture e você recebe ações em troca. As permutáveis, nesse caso, a empresa remunera o investidor com participação societária ao invés de dinheiro. Conversíveis, porque pode converter o título em ações que podem ser de outras empresas. O interessante é que nesse tipo de debênture, as permutáveis, você não precisa ter exatamente a ação da empresa que emitiu a debênture. Você pode ter ações de outras empresas, que é no caso aqui das permutáveis. As incentivadas possuem remuneração incentivada pelo governo com a isenção de IR. Ou seja, a empresa emite uma debênture e o governo dá isenção, a sua rentabilidade aumenta. A rentabilidade das debêntures pode ser pré-fixadas ou pós-fixadas, também pode ser indexadas pelo CDI na pós-fixada, e a pré-fixada a gente sabe que pode ser uma taxa de acordo com a emissão da instituição. O risco é da baixa liquidez e o risco de crédito, que é o da empresa não arcar com os juros da dívida. No caso da tributação, a gente tem não somente o IR, mas tem a taxa de custódia, taxa de corretagem e comissões. Então, muita atenção a esses tipos de títulos, os títulos corporativos. As debêntures são um tipo de produto que exige um pouco mais de cuidado do investidor e cabe muito aí dentro de um padrão de diversificação mais sofisticado. Então, aonde que você encontra esse tipo de investimento? Onde você acha esses investimentos? Dentro da sua plataforma de investimentos, que é a sua corretora, que no caso aqui, a Nasc Capital, a gente indica XP. Aqui embaixo na descrição tem o link para abertura de contas, e caso precisar de alguma ajuda ou auxílio é só chamar a gente, que a gente ajuda você nessa abertura, explica você os procedimentos. No caso de você encontrar esses ativos, é dentro da sua estrutura de sua plataforma. Você entra lá, procura por produtos de renda fixa, vai ter lá emissão privada e títulos públicos. Você vai nos títulos de emissão privada e vai ter toda lá a sequência que você pode ter direito a investimento. Vai ter as possibilidades de acordo com os prazos e rentabilidade. Você pode ver tudo lá dentro da sua estrutura, da sua corretora. Se tratando de títulos privados, o que chama mais atenção, o mais comum entre os investidores são os CDBs. Então, tem CDB de 110% do CDI, 100% do CDI, 105% do CDI, alguns títulos muito agressivos, que é para captação de cliente, a 150% do CDI, 200% do CDI, com prazo reduzido e quantidade de dinheiro máximo investido reduzido também, chegando aí no máximo a 5 mil, 10 mil reais, a depender da instituição financeira. É muito interessante que isso aí seja parte do seu plano de investimento, esteja dentro da sua estratégia de investimento, principalmente de uma participação em diversificação, para que haja uma diversificação correta do seu portfólio. Hoje já está muito mais acessível comprar títulos privados. Uma plataforma como do Banco Inter, como do Nubank, no Invest, você consegue ter acesso a todos esses investimentos, inclusive investimentos de renda variável também. Essa foi mais uma aula do curso Iniciando Meus Investimentos. Espero que você tenha gostado. Você que chegou até aqui, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas. Siga a gente nas redes sociais, Augusto Nascimento, e siga a Nasc Capital também. Seja sempre muito bem-vindo, excelentes investimentos para você. Até a próxima aula.